Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano. Sou o professor Fabiano Vale e hoje o nosso tema será Sistema Endócrino. Sugiro a todos, então, que peguem caneta e caderno, façam suas anotações. E esta aula já vai começar. Hoje nós iremos falar das principais glândulas do sistema endócrino, como o hipotálamo, a hipófise, as paratireoides, tireoides, as glândulas adrenais, pâncreas, ovários e testículos. Vamos lá então começar com a nossa introdução. O sistema endócrino ele é composto por um grupo de glândulas, a quais nós já acabamos de citar, né? Órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção de secreções de hormônio. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados na corrente sanguínea e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvos, sobre os quais irão atuar. Juntamente com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo. Já podemos citar aí a nossa primeira glândula, né, o hipotálamo, né? Juntamente com um grupo de células nervosas localizadas na base do encéfalo, faz a integração entre esses dois sistemas. As glândulas endócrinas liberam os hormônios diretamente na corrente sanguínea, enquanto as glândulas exócrinas liberam hormônios ou outras substâncias para dentro de um duto. Podemos afirmar então que nós temos, glândulas endócrinas e exócrinas e glândulas mistas, nesta qual podemos citar o pâncreas, que vamos falar um pouco mais à frente. Bem, o sistema endócrino é responsável pelo controle das atividades metabólicas do organismo, atua a longo prazo através de sinais químicos executados, por substâncias denominadas hormônios. Hormônios esses que são substâncias químicas que são lançadas na corrente sanguínea por esses órgãos. Os hormônios, são substâncias produzidas e liberadas, por determinadas células dessas glândulas e atuam no controle, atuam controlando o funcionamento de alguns órgãos. A ação do hormônio se dá quando este é lançado através da corrente sanguínea, pelas quais as glândulas endócrinas, e assim chegando à célula-alvo, se liga a receptores específicos localizados na superfície das células. As principais glândulas endócrinas humanas, já vamos começar então a falar do hipotálamo. O hipotálamo, promove a comunicação entre o sistema nervoso e o endócrino, como nós já afirmamos, está relacionado, com a regulação da temperatura corpórea, o apetite, atividade gastrointestinal, regulação hídrica, atividade sexual e emoções. Produz, hormônios ocitocina e o antidiurético, o ADH, que são armazenados e liberados pela hipófise posterior, chamada de neurohipófise. Nós podemos ver aqui na imagem, nós temos o hipotálamo, nesta região aqui do encéfalo, a hipófise. Quando nós pegamos a hipófise, vamos aqui dar um zoom nessa imagem, nós temos então, a hipófise anterior e a hipófise posterior. Nós iremos estudar então a neurohipófise e a adenohipófise, seguindo então os nossos estudos. Bom, podemos então afirmar, uma coisa bem bacana já para a gente falar: os médicos especializados em doenças do sistema endócrino são chamados de endocrinologistas. Muitos endocrinologistas se subespecializam, nas funções e nos distúrbios de glândulas específicas, Bom, o hipotálamo, nós já citamos, que é uma pequena região do cérebro que se conecta à hipófise, como nós vimos na nossa imagem, e que ela, secreta vários hormônios que controlam a hipófise. Às vezes, a hipófise é chamada de glândula mestra, porque ela secreta os hormônios que controlam as funções de muitas outras glândulas endócrinas. A hipófise, por sua vez, controla as funções
de muitas outras glândulas endócrinas. A hipófise controla a taxa em que secreta hormônios por meio de um ciclo de feedback, em que as concentrações sanguíneas de outros hormônios endócrinos sinalizam para que a hipófise funcione mais lentamente ou rapidamente. Bom, por exemplo, a hipófise sente quando a concentração do hormônio da tireoide no sangue está baixa e libera o hormônio estimulante da tireoide. Bem, liberando o hormônio estimulante da tireoide, né? Então, que sinaliza a tireoide e ela precisa produzir mais hormônio. Caso a concentração esteja muito alta, a hipófise sente isso e diminui a quantidade de hormônio estimulante da tireoide, que por sua vez diminui a quantidade de hormônio da tireoide que está sendo produzida. Esse ajuste alternado interativo mantém o equilíbrio adequado dos níveis hormonais. Muitos outros fatores também podem controlar a função endócrina. Por exemplo, quando o bebê suga o mamilo da mãe, isso estimula a hipófise a secretar, né, os hormônios prolactina e a ocitocina, hormônios que estimulam a produção e o fluxo do leite da mama. O aumento das concentrações de glicose no sangue estimula as células das ilhotas do pâncreas, né, a produzir insulina. Parte do sistema nervoso estimula a glândula suprarrenal a produzir adrenalina. Então, nós temos aqui vários exemplos, né, de como é feito o controle, o feedback, né, a forma em que essa glândula vai atuar para regular, para ajustar os níveis hormonais do nosso organismo. Bom, como nós já citamos, né, a hipófise ela é dividida em duas partes, a anterior e a posterior. Anterior, ou adenohipófise, como é conhecida, e a posterior, né, a neurohipófise. Bem, vamos falar um pouco, né, da adenohipófise, né? Tem origem de tecido epitelial, secreta hormônios a partir da influência e liberação, né? Liberação de secreção de hormônios que passam pelo hipotálamo, né? Então, o sistema porta, né? Então, em resposta aos fatores que chegam do hipotálamo, ela secreta seus próprios hormônios, que são proteínas, glicoproteínas, né? Ou polipeptídeos também. Então, para a gente aqui, né, já começar a falar de alguns hormônios, né, eu acho que é muito importante, nós estamos aqui, né, para vendo essas imagens, né, então temos aqui a adenohipófise, né, temos a prolactina, né, que é o hormônio da produção do leite, as gônadas, né, tanto as gônadas masculinas e as gônadas femininas, estão ligadas diretamente com os hormônios, né, sexuais, tanto masculino quanto feminino. Temos também a tirotrófico, né, a tireoide, a suprarrenal, né, o adrenocorticotrófico e o somatotrófico, né, dos ossos, né? Então nós vamos falar um pouquinho aí, né, desses hormônios e sua função. Bom, começando aqui com a prolactina, né, é uma proteína que atua na produção de leite, né, pelas glândulas mamárias, possui, né, então uma função incerta nos homens. Podemos também citar, né, o hormônio do crescimento, né, que é uma proteína que estimula o crescimento dos tecidos e contribui na determinação da altura de uma pessoa. Também atua na regulação do metabolismo. Em caso de tumores no hipotálamo ou na hipófise, esse hormônio pode ser produzido em excesso ou em poucas quantidades. O adrenocorticotrófico, né, é um polipeptídeo que atua em células adiposas, musculares e pancreáticas. E o hormônio estimulador da tireoide, né, a tireotrofina, glicoproteína, que estimula a síntese e a secreção de hormônios da tireoide. E as gônadas, né, as gonodotrofinas, né, as gonodotrofinas são glicoproteínas que promovem o crescimento e a função das gônadas, né, o ovário e os testículos. Bom, completando, né, nós temos a neurohipófise, né, tem uma origem de um prolongamento do hipotálamo, sendo constituída por tecido nervoso, né,
Ela é assim chamada por ser uma extensão do encéfalo e sua função é armazenar e secretar dois neurohormônios. O antidiurético, né, conhecido também como vasopressina, responsável pela reabsorção de água nos rins, reduzindo o volume da urina e perda do excesso de água. E temos também a ocitocina, né, muito conhecido, né, nas questões das contrações da parede uterina, né, nas contrações musculares, né, no momento do parto, né? Então a ocitocina atua no estímulo da musculatura do útero, né? Possui um importante papel na expulsão do feto e no momento, logicamente, do parto, né? Aqui nós já citamos a adenohipófise, né? O hormônio do crescimento, o GH, promove o crescimento das cartilagens, dos ossos, influencia no metabolismo das proteínas, dos carboidratos, né? E também já podemos citar, né, o que a sua deficiência na infância provoca, né? O nanismo. Podemos ver aqui, né, nessa primeira imagem. Temos também nessa segunda imagem, né, o excesso na infância acaba provocando gigantismo. Temos também, né, nessa imagem aqui, temos o excesso, né, no adulto, provocando aí uma acromegalia. Dando continuidade, né, então tem aqui a tirotrofina, o TSH, estimula as glândulas da tireoide a produzir o hormônio tiroxina. Temos aqui uma imagem bacana da tireoide. E a deficiência pode causar o hipotiroidismo. O excesso pode causar o hipertiroidismo. Algumas pessoas que sofrem de hipotiroidismo, né, uma disfunção nessa glândula, acaba tendo que tomar alguns medicamentos, né, como a levotiroxina, a tiroxina, né, para fazer a reposição, né? Bom, seguindo aqui, então, nós temos, né, o ACTH, né, o adrenocorticotrófico, né, estimula o córtex da glândula suprarrenal a produzir os hormônios glicocorticoides, né, tanto o cortisol, né, que está descrito aqui na imagem, nós temos aqui, né, nós temos a imagem do nosso rim, né, e aqui acima nós temos uma glândula, né, adrenal, né, e aqui nós já temos a imagem mostrando a parte do córtex, né, e aqui nós temos a parte da medula. Já citamos a prolactina, né, a glândula que atua aí, né, na produção do leite nas glândulas mamárias, né, o desenvolvimento das mamas, produção de leite, né, nos homens, né, função desconhecida. Folículo estimulante, o FSH, no homem induz a produção de espermatozoide, na mulher promove aí o desenvolvimento do folículo ovariano, estimula o ovário a produzir estrogênio. Nós temos, né, o luteinizante, o LH, né, no homem induz o testículo a produzir testosterona, na mulher estimula a ovulação, desenvolvimento do corpo lúteo, né? A neurohipófise, né, armazena e libera dois hormônios produzidos pelo hipotálamo, como nós já citamos, né? O ADH, o vasopressina, o antidiurético, né? Ele é liberado quando o volume de sangue cai abaixo do nível normal, estimula a reabsorção de água nos rins, diminui o volume da urina excretada, né? O antidiurético, e retém água no organismo. E a sua deficiência provoca uma perda de água excessiva e muita sede. Bem, quando nós falamos, né, dessa função do hormônio antidiurético, vamos falar um pouquinho mais, né? O hormônio antidiurético, né, nós já citamos, atua nos rins, promovendo a reabsorção de água. Esse hormônio é importante, pois evita, né, a perda exagerada de água e garante, né, a osmolaridade normal do sangue. Células osmorreceptoras no hipotálamo monitoram essa osmorregularidade, né, esse processo de osmorregulação do sangue e desencadeiam, né, a liberação de ADH a partir da neurohipófise. A osmolaridade, né, do sangue aumenta quando nós, né, nos alimentamos de alimentos muito salgados ou perdemos água pelo suor. É um exemplo, né? O ADH, então,
liberado, ele atua nos túbulos distais e ductos coletores, promovendo uma maior permeabilidade dessas estruturas, permitindo que a maior quantidade de água seja reabsorvida. Deste modo, o ADH garante o aumento da concentração de urina, redução no seu volume e diminuição na osmolaridade do sangue por promover a reabsorção, né? Então aqui nós temos aqui, né? Nós temos aqui no sistema renal, nós temos a sua parte funcional que é um néfron. Nós iremos estudar muito isso, né? No sistema renal, no sistema urinário, né? Mas nós temos aqui o hormônio, né? O ADH. Guardem este nome, anotem, né? O antidiurético ADH, porque nós iremos citar ele novamente no próximo sistema. Então nós temos aqui a arteriura aferente, nós temos aqui, né, um glomérulo renal, né, uma cápsula de Bowman, né? Então o sangue ele chega com muita força por aqui e continua em seguir o seu caminho, né, pelas capilaridades, pelos vasos sanguíneos. Aqui existe uma camada, né, de permeabilidade, né? E aqui passa algumas substâncias, né? Aqui é onde acontecem os filtros, né? Onde a parte funcional dos rins, né? No caso aqui dos néfrons, né? Vai acontecer um processo de absorção, de reabsorção, né? Então nós temos aqui o túbulo contorcido proximal, né? Nós temos a alça de Henle, a alça néfrica, né? O túbulo contorcido distal, a reabsorção de água, e o ADH aumenta a permeabilidade dos ductos coletores. Neste caso aqui, nós temos aqui a formação da urina indo pelo caminho do ureter, enquanto por processo de difusão, algumas substâncias são devolvidas, por exemplo, à corrente sanguínea. Por isso que o hormônio é muito importante nesses processos hormonais, né? Principalmente também porque o nosso corpo ele tende sempre a estar buscando, né, a sua homeostasia, né, buscando o seu equilíbrio, né? Então, de repente, se o nosso organismo está precisando mais de íons, mais de cálcio, mais de potássio, né, sódio, então é nesses processos aqui que vai acontecer a reabsorção ou a excreção deste produto, né? Que no caso vai se formar aqui a urina, né? Até chegar na bexiga, ou vai retornar, né, pelos capilares sanguíneos. Então temos aqui a filtração que acontece, né? A filtração glomerular que acontece na cápsula de Bowman, né? Nós não vamos entrar muito nisso, né? Vai ficar para o sistema urinário, a reabsorção de substâncias úteis. Então, o que é útil, o que é necessário, retorna para a corrente sanguínea, e o que não é necessário, aquilo que devemos excretar, que devemos jogar, né, mandar embora através da diurese, vai seguir pelo tubo contorcido distal e vai seguir para o canal da uretra. Dando continuidade, né, nós falamos da ocitocina, que promove contrações no útero durante parto, contração da musculatura lisa das glândulas mamárias, causando a ejeção do leite. O estímulo para a liberação da ocitocina é a sucção da mama pelo bebê. Chegamos aqui na parte, então, da gente falar de uma outra glândula, né, a tireoide, né, localizada no pescoço, logo abaixo das cartilagens da glote, né? E aqui nós já temos aqui, ó, a triodotironina, né, a T3, tiroxina T4 e a calcitonina, né? Nós temos a triodotironina, né, T3 e a T4, que estimula o metabolismo energético, aumenta a taxa da respiração celular, e o excesso desses hormônios causa o hipertiroidismo. Hiperatividade, calor, sudorese, perda de peso são sintomas, né? O nervosismo, né? A exoftalmia, né? Olhos arregalados para fora das órbitas, né? O bócio, né? O inchaço no pescoço formando, podemos falar assim, um papo mesmo, né? Então a tireoide é uma glândula localizada na altura do pescoço que produz hormônios responsáveis pelo controle do organismo, né?
Se a gente for pensar nesses sintomas, né? A tireoide é uma glândula localizada à frente dos anéis da cartilagem, entre o pomo de Adão aí, né? É muito, é, é, é muito fácil de visualizar nos meninos, né? E a base do pescoço, né? Temos aí entre ele pesa em torno de 15 a 25 gramas no adulto, tem uma forma de um H ou de um escudo. Consiste num istmo central, ele tem dois lobos, né? Um de cada lado, e está fixado na laringe por um tecido conjuntivo e se movimenta quando nós fazemos, né, o processo de deglutição. Produz os hormônios T3 e T4, como citamos, responsáveis por diversos controles do organismo, batimentos cardíacos, movimentos intestinais, capacidade de concentração, tônus da musculatura, regulação de ciclos menstruais das meninas, no humor, nossa, e no humor, quantas pessoas, né, acabam tendo problemas, né, de humor devido aí à falta, né, desse hormônio, e também nos processos de respiração celular, nos processos de metabolismo, controla e armazenamento, né, a utilização de iodo e cálcio. E aí os principais distúrbios da tireoide, né, no hipotireoidismo e hipertireoidismo, né, respectivamente, né, baixa ou nenhuma produção desses hormônios, né? Então, tanto pode ser uma baixa ou nenhuma ou excessiva, né, desse hormônio. E aí nós falamos do bócio, né, que é um termo utilizado para designar o crescimento anormal de uma tireoide, o que leva a um inchaço na região do pescoço. Uma das causas dessa hipertrofia é a falta de iodo na alimentação. O volume da tireoide aumenta para absorver o máximo o possível de iodo e compensar a carência deste elemento na dieta, né? Podemos até falar do cretinismo, né, que é uma deficiência mental, né, causada pelo hipotireoidismo congênito. Durante o desenvolvimento de um RN, de um recém-nascido, neste período, a ausência do hormônio tiroxina, né, atrapalha o amadurecimento cerebral. A calcitonina é um hormônio produzido também pela tireoide, né, cuja função ela acaba controlando a quantidade de cálcio que circula na corrente sanguínea. Ó, calcitonina, cálcio, dá para fazer um link aí legal, né? Que é feito a impedir a reabsorção dos cálcios dos ossos, diminuir a absorção dos cálcios pelo intestino e aumentar a excreção pelos rins. Então a calcitonina, né, é um hormônio produzido pela tireoide que tem a função de controlar a quantidade de cálcio que circula nesta corrente sanguínea, né? Então ele tem aí, né, juntamente aí com o paratormônio, aí ele faz o trabalho de regulação, né, de cálcio. Bom, então vamos lá, seguindo aqui, né, nós temos, né, o exoftalmia, exoftalmia, né, nós já falamos dos olhos arregalados, né, um nome muito comum, né. Temos o bócio que nós falamos, né, a tireoide hipertrófica, né, a hipertrofia que ocorre, né, o aumento para ela poder tentar compensar, né, citamos. Deficiências nas produções, né, nós falamos, podemos ser causada devido à carência do iodo nos alimentos, pois o iodo, né, parte, né, constituinte dos hormônios da tireoide. A destruição autoimune da tireoide também, né, consequências aqui, diminuição do metabolismo celular, a pessoa começa a ganhar peso, bradicardia, desaceleração dos batimentos cardíacos, né, eczedema, né, inchaço da pele e o bócio, né. O tiroidismo, nós citamos, né, o famoso cretinismo, né, é um quadro que se caracteriza no comprometimento do crescimento dos ossos, dos dentes, e também aí problemas aí no retardamento mental, né. E aí, né, nós citamos a calcitonina, né, atua diminuindo a quantidade do cálcio do sangue e aumentando a concentração no íons nos ossos. Ação hipocalcemiante, né? E aqui nós já vamos para nossas paratireoides, né? Então nós temos aqui parecendo no formato de um escudo, parecendo no formato de borboleta, tendo os dois lobos, um e o outro, né? Nós temos as glândulas paratireoides, né? Então, uma, duas, né? Tá aqui elas, né? Localizada duas de cada lado, através, né? Atrás, aliás, da glândula tireoide.
e produz um hormônio chamado paratormônio. O paratormônio é responsável pelo aumento do nível de cálcio no sangue e retira cálcio dos ossos, aumentando o nível deste íon na corrente sanguínea. O paratormônio e a calcitonina realizam o controle dos níveis normais de cálcio no organismo. É como é um trabalho aí, sabe, de feedback, de compensação, de retroalimentação, né? Nós temos então o cálcio no sangue, né? Então vem a calcitonina, faz a deposição, faz o depósito de cálcio nos ossos, né? E nós temos também o paratormônio, a retirada desse cálcio dos ossos, né? Então funciona como um controle e reserva, né, das quantidades de cálcio, né, que nós precisamos, né? Até porque o nosso organismo, nós já falamos muito isso sobre reservas, né? Principalmente de cálcio nos ossos. Então tá aí o hormônio que faz a reserva e também o hormônio que vira a chave e libera para poder equilibrar a quantidade de cálcio na corrente sanguínea que está baixa. Bom, aí aqui nós já vamos continuar para mais uma glândula, né, as suprarrenais, conhecida como glândulas adrenais, que está sobre os rins, né, divididas em duas regiões. Temos o córtex, né, região mais externa, que produz os hormônios glicocorticoides, né, aldosterona, e mineralocorticoides, né, o cortisol, isso na região do córtex. Bom, então nós temos aqui a região do córtex, a região da medula, né, a região da medula, a região interna, que produz os hormônios epinefrina ou adrenalina, né? E a norepinefrina, a noradrenalina. Então nós temos aqui o rim e a glândula que fica acima, a glândula suprarrenal. Bem, dando seguimento, então, vamos falar um pouquinho aí, né, da nossa corpo, né? Ele possui duas glândulas adrenais, né? Uma próxima à parte superior de cada rim. Então, em cada rim, o par de rins possui um par de glândulas que fica acima deles, né? Como nós vimos na imagem. Essas glândulas são glândulas endócrinas, que secretam hormônios na corrente sanguínea, e as glândulas adrenais são formadas por duas partes, né? Então, na imagem nós vemos, né, nós temos a parte da medula e do córtex. A medula, a parte interna, secreta hormônios como a adrenalina e epinefrina, né, que ajudam a controlar a pressão arterial, a frequência cardíaca, a produção de suor e outras atividades que também são reguladas pelo sistema nervoso simpático. Vocês vão lembrar do sistema simpático e parasimpático. O córtex, né, a parte externa, né, secreta vários hormônios, como o corticosteroides, né, os hormônios semelhantes à cortisona, né, como o cortisol, e os mineralocorticoides, né, a aldosterona, que controla a pressão arterial e os níveis de sal, cloreto de sódio e o cloreto de potássio, né. O córtex adrenal também estimula a produção de uma pequena quantidade de hormônios esteroides sexuais masculinos, como testosterona, e hormônios similares. Podemos já citar, né, a função da noradrenalina, né? Ela é sintetizada pela glândula suprarrenal, né? Tem um mecanismo de ação que consiste na quebra de glicogênio no fígado e músculo esquelético, além de ácidos graxos, né, pelas células adiposas, que serão utilizados como fonte de energia. Então tem aí, né, a sua função também de liberar aí essa energia, né? Além disso, também podemos afirmar, né, que também tem uma parte importante, né, que atua sobre o sistema, por exemplo, respiratório, dilatando os bronquíolos, né, que acabam aumentando a oxigenação no momento quando esse hormônio ele é liberado, né? Falando um pouquinho da noradrenalina, né? É um vasoconstritor, né? Além de aumentar a energia química no organismo para que se possa dar uma resposta rápida de estresse, a noradrenalina também atua sobre o sistema cardio, né? Aumentando os batimentos cardíacos e o fluxo sanguíneo. A noradrenalina atua como um importante vasoconstritor, ou seja, na contração dos vasos sanguíneos. E a sua ação, né? Ela fica entre naquela
modulação de pressão sanguínea, sendo utilizada assim em tratamento médico, como em casos de choque séptico, né? A adrenalina é um hormônio produzido pela medula das adrenais, né? Uma glândula endócrina. E a adrenalina é conhecida também como epinefrina, né? Um hormônio derivado de um aminoácido, tipo assim, e é liberado quando o sistema nervoso simpático é estimulado. Por ser liberado em situações de estresse, é considerado um hormônio de luta e fuga. Aí vocês vão lembrar, né, do sistema simpático e parasimpático, né? Bom, dando continuidade aqui, né, a gente lembrando um pouquinho, né? Temos então, né, as suprarrenais, né, os hormônios do córtex, né, nós já citamos o cortisol e a hidrocortisona, né, liberados em situações de estresse, atua na produção da glicose a partir de proteínas, né, reduz inflamações alérgicas, é controlado pelo hormônio ACTH, produzido pela adenopófise. Os mineralocorticoides, né, os hormônios, vamos citar aqui a aldosterona, né, realiza a reabsorção de sódio e a excreção de potássio nos rins, aumenta a pressão arterial e a volemia, volume de sangue circulante no nosso corpo. E é encontrado pelo hormônio, né, controlado, né, pelo hormônio ACTH, produzido pela adenohipófise. Bom, quando nós vamos citar aqui, né, falando um pouquinho aí do cortisol, né, que é um hormônio liberado para preparar o nosso organismo quando estamos em perigo, ele mantém a pressão e diminui a queima calórica para poupar energia, né? Então, nós temos aí, né, o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. Bom, e aí para a gente, né, terminando aí falando da aldosterona, né, é a vasopressina. A vasopressina é um nome, né, mais tranquilo, né? Fazem com que os rins retenham sódio. A aldosterona também faz com que os rins excretem mais potássio. O aumento do sódio faz com que a água seja retida, aumentando assim o volume de sangue, aumentando assim a pressão arterial. Bom, suprarrenais, né? Epinefrina, né? Prepara o organismo para enfrentar situações de estresse, contração dos vasos sanguíneos, vasoconstrição, aumenta a taxa de açúcar, redistribui sangue para os órgãos. A norepinefrina atua em conjunto com a epinefrina nas respostas à situação de estresse, acelera os batimentos cardíacos, né? Então são funções extremamente importantes, né? Que essas glândulas endócrinas porque elas secretam substâncias denominadas de hormônios diretamente na corrente sanguínea. E aí fazem todo esse processo, né? Bom, seguindo então, nós já vamos para o pâncreas, né? Mais uma glândula, só que essa glândula ela é um pouquinho diferente, né? O pâncreas, localização dele, né, a localidade dele, né, está do lado esquerdo da cavidade abdominal, glândula mista, possui uma porção exócrina e uma endócrina, produz dois hormônios, né? Vamos citar assim, né, os mais importantes, né? Insulina e glucagon, porção endócrina, insulina e glucagon. E produz também o suco pancreático, na nossa porção exócrina. Então nós temos aqui a anatomia, né? Temos o fígado, né? A parte da bile, nós temos o pâncreas, né? Então tá aqui, né? O pâncreas, uma imagem aqui mais aumentada, né? Uma imagem com desenho mais, né? Para a gente poder visualizar melhor. Temos o estômago, o ducto biliar, né? E o duodeno. E aqui nós temos o nosso órgão, o nosso pâncreas. Aqui na parte superior, nós temos um conjunto de células chamadas células de Langerhans. Essas células de Langerhans, elas produzem, né, e secretam esses hormônios chamados insulina e glucagon. Na parte exócrina, na porção exócrina do pâncreas,
São ductos secretores de enzimas, né, digestivas, né, nós temos aqui. E aí, através desse ducto, vai direto para o duodeno, para fazer os processos digestórios, processos digestivos, né? Bom, o pâncreas, ele é uma glândula localizada, né, atrás do estômago, podemos afirmar assim, e responsável pela produção de insulina e a absorção de enzimas da digestão. O pâncreas é uma glândula de 15 a 25 centímetros, de extensão localizada no abdômen, atrás do estômago, está entre ali o duodeno e o baço, e integra o sistema digestivo e o endócrino. Afinal, ele secreta suco pancreático no duodeno e secreta, né, através das células de Langerhans, né, secreta substâncias hormonais como insulina e glucagon diretamente na corrente sanguínea. Então vamos falar um pouquinho, né? Insulina e glucagon, né? A insulina e o glucagon são hormônios produzidos pela parte endócrina do pâncreas e atuam no controle da glicemia no sangue. Esses dois hormônios atuam de forma opostas. Enquanto um aumenta a concentração da glicose na corrente sanguínea, o outro diminui. Bom, a insulina, né, ela é produzida pela célula beta, né, das ilhotas de Langerhans e tem a sua secreção estimulada por vários fatores, como o aumento da concentração de glicose no sangue. A insulina atua de forma a reduzir a alta concentração, né, de alta concentração, né, de glicose na corrente sanguínea, né? Assim, ela aumenta a capacidade da glicose por diversas estruturas no organismo, como músculos esqueléticos, tecido adiposo e o fígado, promovendo a sua utilização por meio de um processo de oxidação ou de síntese, né? Então, nós temos aí então a insulina, né, que atua de forma a reduzir a alta concentração, né, de glicose na corrente sanguínea. O glucagon atua de forma oposta à insulina, né, de forma oposta da insulina, aumentando a concentração de glicose no sangue. Então, quando uma diminui, a outra aumenta. A secreção, né, das células alfa das ilhotas de Langerhans é estimulada por meio da queda da concentração de glicose. Ele atua estimulando a síntese e liberação de glicose pelo fígado, aumentando, né, os processos da lipase dos tecidos adiposos. Bom, então para podermos entender, né, nós temos o pâncreas, né, que é um órgão tanto tem a sua porção exócrina quanto a sua porção exócrina e endócrina, né? A insulina, ela atua principalmente após a refeição, né? Aumentando, né, a permeabilidade da membrana celular, a glicose. Fígado, a insulina promove a formação do glicogênio. Também tem o processo de ação hipoglicemiante, né? Diminui a quantidade de glicose no sangue. Isso é uma das maiores funções da insulina, produzidas pelas células beta das ilhotas de Langerhans. E aí o glucagon, né, atua nos períodos entre as refeições. Ele tem um efeito inverso da insulina. No fígado, o glucagon estimula a transformação do glicogênio em várias moléculas de glicose que serão enviadas para o sangue. Ação hiperglicemiante. Aumenta a quantidade de glicose no sangue. Então, nós temos a insulina, que tem uma ação hipoglicemiante, né? Ele diminui a quantidade de glicose, né? Ele pega toda essa glicose e leva, né, para as membranas, né, para as células, que vai transportar através da membrana, vai levar essa glicose para dentro das células, para elas utilizarem isso como energia, né? As células precisam de energia, então tá aí uma função super bacana aí da insulina.
E aí o glucagon, opa, a coisa tá complicada, né? Caiu o nível, não almoçamos, ficamos aí por um longo período sem fazer uma refeição. Então vai lá, vai o glucagon, faz o efeito inverso da insulina, né? Ele tem uma ação hiperglicemiante, né? Ele aumenta a quantidade de glicose no sangue, ele vai aonde? Aonde está a reserva, né? Então temos uma reserva no fígado, né? Então ele vai lá, faz o processo de glicogênese, né? Faz o processo de glicogênio e aí ele consegue fazer essa ação hiperglicemiante, aumentando a quantidade de glicose no sangue, né? Seguindo aqui, nós temos as ilhotas de Langerhans, né? Aqui as ilhotas, células A, células alfa e beta. Temos também os ácidos, né, que está ligado diretamente com a produção do suco pancreático que passa pelo ducto, né? Aqui é o ducto daquela imagem, esse ducto aqui é a parte exócrina. E essa parte aqui é onde nós temos as células Langerhans, né? As células de Langerhans, né? As de betas e alfas, que são as produções de glucagon e insulina, estão na parte endócrina. Bom, falando um pouquinho aqui, né, diabetes mellitus, né, doença em que o indivíduo apresenta altas taxas de glicose no sangue, tipo 1, uma das suas causas, né, a redução das células beta, né, do pâncreas, o que leva a uma diminuição na produção de insulina. E temos também a tipo 2, que causa, né, a redução do número de receptores de insulinas nas membranas das células. Então, nós temos aí muitas pessoas que infelizmente sofrem, né, dessa patologia, né, considerada uma doença de base, né, e às vezes também adquirida por N fatores hereditários, genéticos, né, etc. Nós temos então aí processos, né, que ocorrem diretamente aí ligado, né, com a função endócrina do pâncreas, né? Então nós temos aí a redução das células beta, né? Que leva a uma diminuição na produção de insulina, quando o indivíduo não produz a insulina suficiente para pegar todo esse açúcar, para pegar toda essa glicose da corrente sanguínea e levar, né, para todo o organismo, para as células, né, para elas poderem ter energia. E temos a tipo 2, que é a redução de número de receptores nas membranas. Então, se aqui consegue resgatar, consegue pegar e levar, aqui tem uma deficiência que não consegue, né? Não existem receptores suficientes ou por algum problema genético, não há receptores, né? Não conseguem transpassar, né, esse processo diretamente para as células. Dando seguimento aqui, nós vamos falar um pouco das gônadas, né, dos testículos e ovários, né? Então, vamos lá, vamos dar seguimento, né? Bom, quando nós falamos, né, nós já temos que começar a pensar assim, os hormônios sexuais, né, são substâncias produzidas nas gônadas, testosterona nos testículos em indivíduos do sexo masculino. E a progesterona, estrogênio, nos ovários, né, indivíduos do gênero feminino. Durante a infância, esses hormônios são inibidos, tendo sua produção iniciada durante a puberdade, adolescência, né? Sendo responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias, né? Podemos aí, dependendo, né, já citar, tipo, no gênero masculino, né, de 3 a 16 anos, né? Surgimento de pelos pelo corpo, face, axila, região pubiana, o aumento no tamanho do membro, do pênis, espaçamento das cordas vocais, né? Iniciação da espermatogenese, né? Femininas, né? As meninas entre 12 a 15 anos, né? Surgimento de pelos pelo corpo, desenvolvimento da cintura pélvica, né? O quadril, desenvolvimento do seios e o início do ciclo menstrual e ovogênese, né? A produção desses hormônios ocorre devido a estímulos emitidos pelo hipotálamo, região do cérebro com função reguladora de processos metabólicos, liberando fatores hormonais das gônadas, né, gonadotróficas, né, com ação na hipófise.
glândula do sistema nervoso. E libera, né, o hormônio folículo estimulante, o LH, atuando assim nas gônadas, né? Bem, então nós temos aqui as gônadas, né, o estrogênio, né? Vamos começar a falar um pouquinho dela, produzida pelo folículo ovariano. Determina o aparecimento de características sexuais secundárias, femininas, né, mamas, peitos, pianos, acúmulo de gordura em algumas regiões. Estimula o desenvolvimento do endométrio para receber o embrião e induz o amadurecimento dos órgãos genitais e o líbido sexual. Progesterona, produzida pelo corpo amarelo, né, o corpo lúteo, que se origina do folículo ovariano rompido durante a ovulação. Justamente com o estrogênio, né, a progesterona atua preparando a parede do endométrio uterino para receber o embrião. Recebendo, assim, nesse caso, o embrião, né, através desse processo, né, do estrogênio, né, estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias. Bom, seguindo aqui, né, no caso dos meninos, testículo homem, né, localizado no interior da bolsa escrotal, sofre influência dos hormônios FSH e LH produzidos pela adenohipófise. Temos aqui então a imagem do membro, né, o escroto, o testículo, o epidídimo, canal da uretra e o pênis. FSH induz a produção de espermatozoides, induz a produção de testosterona, né, o LH. A testosterona, hormônio sexual masculino, produzido no interior dos testículos das células de Lynch. E ação, né, aparecimento de características sexuais secundárias masculinas, né, barba, pelos pubianos, engrossamento da voz, desenvolvimento da musculatura e o amadurecimento dos órgãos genitais e o líbido sexual. Bem, nos ovários, né, o FSH inicia o amadurecimento das células foliculares, estimulando a secreção do estrogênio, que prosseguirá com o desenvolvimento do folículo, né? Então, nós temos aí, né no caso da mulher, né, rompendo o folículo e liberando o ovócito primário. Então, nós temos aí os dois processos, né, acontecendo tanto nos meninos e nas meninas, né? Nos testículos, o FSH estimula as células dos tubos seminíferos e diz que desencadeia um processo de divisão meiótica para a produção, né, de espermatozoides, né, nos testículos. Enquanto o LH estimula as células intersticiais na produção da testosterona. E aí, no caso no ovário, né, falando do FSH, né, ele inicia o amadurecimento das células foliculares, estimulando a secreção do estrogênio, né, que prosseguirá com o desenvolvimento do folículo. O LH promove ainda mais secreção de estrogênio, induzindo a ovulação. Então, nós citamos aí, né, tanto a função nos testículos quanto nos ovários do folículo estimulante. Bom, seguindo então, né, chegamos aqui no nosso slide, né, mais um, né, nós temos as gônadas, né, o ovário, né, localizado no interior da cavidade pélvica, né, os hormônios produzidos, estrogênio e progesterona, sofre influência dos hormônios FSH e LH, como já citamos, né, produzidos pela glândula adenohipófise, né, e com o aumento do estrogênio ocorre o aumento da liberação do hormônio, o qual promove a ovulação e a formação do corpo amarelo. Bem, pessoal, chegamos, né, ao fim da nossa aula, né, do sistema endócrino. Iremos discutir alguns pontos, né, numa aula presencial, né? Então, iremos fazer uma discussão. Então, anotem suas dúvidas, alguns pontos, para podermos abrir uma discussão. Lembrando a todos que também teremos algumas atividades do sistema endócrino. Desejo, então, tenham uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, né? Dependendo da hora que vocês irão assistir esse vídeo. Obrigado a todos e até a próxima aula, pessoal. Não esqueçam, hein? Haverá atividade, hein? E iremos discutir esse sistema na nossa próxima aula. Grande abraço a todos e até a próxima aula, pessoal.